Fala pessoal, bem-vindos à aula 001 aqui do time, tá? Para quem não sabe, agora todo mês eu vou postar uma aula relacionada a algum tema que eu acho super relevante para vocês, tá? Não relacionado à técnica não, mas mais à habituação, né, dos estímulos de treino e como é que a gente consegue implementar isso na rotina. E eu vou estar disponibilizando para vocês uma aula por mês, tá? Hoje a aula é de neurociência, linkado ao treinamento físico, tá? Eu não sou psicólogo nem nada, mas faz uns anos já que eu faço parte do RD. Para quem não sabe, o RD é uma comunidade do Wesley Demangelari, que ele é um renomado psicólogo, né, que atua aqui no Brasil. Ele que criou essa comunidade e hoje eles têm mais de 200 mil alunos que estudam um pouco da neurociência, tá? E eu, como gosto muito dessa área, eu comecei estudando, achei muito interessante. E eu vi muitos links que eram possível para fazer entre a neurociência e o treinamento, tá? Porque querendo ou não, a gente é um só, né? Não dá para separar físico de mente. Nós somos um. E eu acho que quando a gente junta esses dois pontos, a gente consegue trazer coisas muito legais, né? Que é a aula de hoje aqui. Então, na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar basicamente da influência dos estímulos dopaminérgicos no treino e a importância de a gente evitar distrações, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre quatro pontos, tá? Vou explicar basicamente o que é a dopamina, falar um pouquinho dos estímulos dopaminérgicos rápidos, tá? O que acontece no nosso cérebro quando a gente treina, os processos neuroquímicos, né? E quais são os impactos dessas distrações, dessas dopaminas rápidas, quando a gente está treinando, tá? Porque afeta e muito, tá? O nosso treinamento, quando a gente pega o celular e começa a ver vídeos no TikTok, reels no Instagram, stories, tá bom? E afeta e muito. Então hoje eu vou fazer essa aula aqui pra vocês, tudo bem? É uma coisa que eu sempre quis fazer, lá desde 2023, mas eu nunca me senti capacitado, né? Não que hoje eu sinta, mas eu sei que eu consigo ligar a câmera e falar por 10 minutos de algum tema e ligar diferentes pontos, construir um raciocínio e entregar isso pra vocês de forma que vocês consigam entender. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro ponto, o que é a dopamina, tá? Pra quem não sabe, a dopamina é um neurotransmissor que atua no nosso cérebro, tá? Acho que é muito importante, né, pessoal, a gente entender que a dopamina, ela não é o gerador de prazer em si, mas sim é o nosso desejo, a nossa busca e a nossa motivação. Então, por exemplo, aqui a gente come um chocolate, tá? Você que está numa dieta restrita, você tem muita vontade de comer um chocolate. Antes do chocolate, vem o desejo, vem a busca e vem a motivação. Esses três processos, antes de você comer o chocolate, está relacionado à dopamina, tá? Porque a sua dopamina, por uma experiência passada, ela aumenta e por esse aumento de dopamina, a gente vai ter um desejo e uma motivação de a gente buscar esse chocolate, né? Frente a experiências passadas. E quando a gente come o chocolate, aí vem outros receptores, né, outros hormônios que atuam, sistema palatar também, que vai gerar outros tipos de outro prazer, né? Mas é bastante importante vocês entenderem nesse primeiro parte da aula que a dopamina ela não está associada ao prazer, e sim à motivação, tá bom? E quais são os problemas, né, dos estímulos dopaminérgicos rápidos, tá? Primeira coisa, o que são estímulos dopaminérgicos rápidos? Estímulos dopaminérgicos rápidos, pessoal, a gente pode sempre linkar em três coisas. Eles têm sempre baixo custo energético, ou seja, quase nenhum esforço para a gente obter essa dopamina rápida, tá? A gente tem um fácil acesso e ele é rápido, tá? Então, quando a gente alia essas três coisas, a gente está tendo estímulos dopaminérgicos rápidos. Quais são eles? Muito fácil. Redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp também com notificações. Jogos também oferece, né, um pico de dopamina. E o problema é que esses estímulos dopaminérgicos rápidos, como eu já falei antes, eles geram um pico de dopamina. A sua dopamina aumenta e muito, entendeu? Por eles serem fácil, rápido e de baixo custo energético. O problema vem depois, que depois de um pico muito grande de dopamina, essa dopamina ela cai abaixo do nível basal. Então pensa que antes de você entrar na sua rede social, a sua dopamina estava seguindo uma linha mais ou menos aqui no meio da tela, tá bom? Quando a gente entra na nossa rede social e começa a rolar lá,
a um pico de dopamina, tudo bem? E depois quando você sai, essa dopamina ela cai abaixo dos níveis basais, tudo bem? Então ela cai abaixo do que ela já estava. E isso daqui é um problema, porque ela gera uma espécie de ressaca de dopamina, onde reduz a nossa capacidade de foco e satisfação com atividades mais exigentes. Porque, você conseguiu dopamina rolando a tela do seu celular, clicando, entendeu? Olha, não tem custo energético nenhum. É muito fácil e é muito rápido. Então, quando a gente for fazer uma atividade mais estressante, né, mais trabalhosa, depois, isso vai interferir e muito na sua motivação e nessa capacidade de foco. Tudo bem? Então, o que acontece no nosso cérebro, Isa, quando a gente treina, tá? Por que treinar é tão ruim e tão bom, né? Quando a gente tá treinando é difícil pra caralho e quando a gente sai do processo de treinamento, a gente sente aquela, nossa, caraca, consegui treinar, né? Não só treinar, estudar também, entregar aquele projeto, aquele trabalho de faculdade, estudar para uma prova, né? Apresentar o TCC também. Por que essas coisas elas são difíceis e depois elas fazem nos sentir bem, tá? Então falando basicamente do treino, tá? Diferente dos estímulos rápidos, o treino ele ativa uma região do nosso cérebro chamada córtex pré-frontal, tá bom? Que ele é responsável por basicamente 3 coisas. A primeira é a manutenção do foco, a segunda é nossas decisões e a terceira é nossos impulsos. Então ele controla o nosso impulso, tá? A dopamina também é liberada no processo de treinamento, só que ela não ocorre com pico, tá bom? Então ela está no nível basal aqui, ela não faz isso daqui, ó. Ela vai aumentando gradualmente. E qual que é a vantagem da gente aumentar gradualmente a dopamina? É que ela não tem uma ressaca dopaminérgica. Ela não cai abaixo dos níveis basais, tudo bem? E depois de um treino, a gente libera outros mecanismos, né? Outros eixos, como o eixo serotoninérgico, o eixo da endorfina, gerando aquela sensação mais duradoura de bem-estar, satisfação e autoconfiança. Tudo bem? Então, quando a gente treina, esses são basicamente os mecanismos que ocorrem no nosso cérebro. Então, recapitulando aqui, ó, no começo a gente entendeu dessa aula, a gente entendeu o que é a dopamina e como que ela atua, a gente entendeu, né, o que são estímulos rápidos, e a gente entendeu a neuroquímica que acontece no nosso cérebro quando a gente tem estímulos desgastantes como o treinamento físico e o que acontece no nosso cérebro, tá? E agora, qual que é o problema de eu intercalar estímulos dopaminérgicos rápidos com o nosso treino? O famoso faz uma série de celular e faz uma série de treino, tá bom? Pessoal, você tem que parar de entrar em rede social porque vocês atrapalham e muito a sua foco e a sua concentração durante as séries, tudo bem? Foi engraçado porque ontem eu estava fazendo uma visita a um casal, né? E eu fui no prédio deles, tudo mais, e estava passando um treinamento lá para eles, explicando tudo certinho, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a capacidade das pessoas esquecerem que estão treinando, né? Não os dois, mas as outras pessoas que estavam no condomínio. Tinham cerca de 5 pessoas, né, que entraram nesse meio tempo, 5, 6 pessoas. E as 5, 6 pessoas estavam mais tempo no celular do que realmente treinando. Uma que eu vi que estava treinando de forma certa, respeitando o intervalo de descanso, saindo do celular. As outras, ficavam 10 minutos no celular, faziam uma série de qualquer jeito e já voltavam para o celular. O foco lá não era o fortalecimento, a musculação, não era o treino, era o celular, entendeu? Parece que eles estavam descansando do treinamento e ficam lá, rede social, tira foto, Instagram, tal, não sei o quê. Eisa, qual que é o problema disso? Cara, o problema é que você não vai ter resultado nenhum, entendeu? Você vai continuar com esse peso na sua consciência de não ter conseguido atingir seu objetivo, seja ele qual for, daqui 10 anos. Você vai passar 10 anos da sua vida e você não vai ter resultado nenhum. E você vai pensar o seguinte, não consegui por causa da dieta, não consegui por causa do treino. Mas na verdade não conseguiu por causa de você mesmo, entendeu? Você mesmo que não conseguiu dominar as suas capacidades de se controlar e de deixar um pouco o celular de lado durante o treino, tá bom? Então o que acontece, né, quando a gente acessa as redes sociais, treina, faz uma série, acessa as redes sociais, treina, acessa as redes sociais, treina. Ele fica ativando esse sistema de recompensa rápida, tá? O que gera uma mudança muito súbita
na química cerebral. Então seu cérebro ele fica louco, entendeu? Ele fica louco. Por quê? Porque quando você faz isso, você está treinando e tem um pico de dopamina seguido de um vale, ele reduz a nossa atividade do córtex pré-frontal. Então, as nossas capacidades são prejudicadas. E quais capacidades? O foco no treino, a qualidade da execução, ela cai muito. Tem muitos estudos que comprovam isso. A percepção de esforço, olha que legal, galera. Olha que legal isso aqui. Pessoas que pegam o celular entre as séries têm uma percepção subjetiva de esforço muito maior do que pessoas que treinam sem celular, tá? Ah, Isa, eu uso o MFit, eu tenho que ficar no celular. Tudo bem, tá? Eu não quero que vocês fiquem no celular com estímulos dopaminérgicos rápidos. Redes sociais, WhatsApp, os joguinhos. Esquece isso, tudo bem? Então, quando a gente pega o celular, a nossa percepção de esforço correto, lembrem, celular ligados a estímulos dopaminérgicos rápidos, elas aumentam muito. Então, pessoas que treinam usando o celular lá, vendo rios entre as séries, elas acham um treinamento muito mais desgastante. E isso gera que não acontece a progressão, porque ela sempre está cansada, sempre ela quer acabar logo o treinamento, tá? Fora que isso também interfere na conexão entre o mente e músculo. Então, de uma forma geral, tá? O uso do celular entre as séries, ele diminui muito a sua motivação intrínseca pelo treino. Então você não vê tanta vantagem em treinar, porque uma que você não vai ver resultado, né? Uma que isso vai te atrapalhar nos resultados, uma que você não vai ver resultados, uma que você vai sentir uma percepção subjetiva de esforço mais desgastante e outra que sua qualidade de execução cai. Então são esses 4 fatores que vão determinar que você não vai conseguir atingir o seu objetivo, entendeu? Então, pessoal, quando forem treinar, tá? Vocês aqui da consultoria, né, que são orientados por mim, e isso eu já não consigo fazer de aí se vocês estão com o celular ou não, esqueçam o celular, tá bom? Botem uma música, né, se concentrem. O celular próprio hoje, ele tem vários modos de não perturbe, né, de você não ver notificações de WhatsApp, de Instagram, tá? Façam esse comprometimento com vocês mesmos, tá bom? Porque tem muitas evidências científicas que falam que essa interrupção, né, frequente de atividades de alta dopamina entre uma atividade de alta exigência cognitiva, que é o treino físico, que é o estudo, né, por estímulos digitais, ele reduz a liberação de dopamina relacionada ao esforço. Então, o que vai acontecer? Você vai cada vez ficando menos motivado a estudar, menos motivado a treinar e mais motivado a rolar rios no Instagram, a ficar mandando mensagem, a ficar vendo o TikTok, tudo bem? Então, esse foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. As estruturas das aulas vão ser assim, tá? Eu falo um pouquinho de termos científicos, trago isso para o treinamento e tento dar um tapa na cara de vocês, para vocês realmente conseguirem ter os resultados necessários, tá bom? Porque eu sei que todo mundo que está aqui são pessoas comprometidas, tá? São pessoas de foco que atingiram ao sucesso em várias outras áreas da vida. E uma das áreas que eu quero ver muito vocês tendo sucesso é a parte de treinamento, tá bom? A capacidade física, né, o físico nosso, reflete nossa personalidade também. Então, por meio dessas aulas, espero que vocês entendam algumas coisas e comecem com pequenas mudanças, né? Pequenas mudanças que lá na frente, ao longo de 2 anos, 3 anos, 4 anos, nós vamos ver bastante diferenças significativas. Mas, para nós vermos as diferenças significativas em 4 anos, nós precisamos ter pequenas mudanças, né? Tijolo por tijolo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Foram aqui 14 minutinhos, né, de eu falando. Fica para a próxima, mês que vem vai ter um próximo tema, uma próxima aula. Um abraço, fiquem com Deus.